Nesta quinta-feira, 11 de maio, a CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal retirou a obrigatoriedade dos generais Augusto Heleno e general Henrique Dutra de deporem quanto ao ocorrido. Isso ocorre após uma comissão de militares irem pessoalmente pedir a mando do comandante do Exército que as convocações fossem transformadas em convites, segundo o próprio presidente da CPI. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes do dia. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite para conhecer o nosso podcast no Spotify e em outras plataformas, no qual você encontra todas as matérias lidas aqui no nosso programa nesta semana. E você encontra as nossas análises políticas no programa Um se Divide em Dois. E, aliás, aproveite para contribuir com a nossa Tribuna Popular Democrática e Independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, a nossa tribuna permanece de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, essa mudança que transforma essas convocações para depoimento em meros convites aos generais ocorre após a CPI ter convocado esses generais, eles terem confirmado presença, mas não comparecerem. E esse pedido dos generais, dos militares, é para que não se desmoralizem as forças e não se desmoralizem esses generais em particular. O Augusto Heleno, ele é alvo de suspeitas e será investigado se ele desarticulou o GSI para facilitar os ataques do dia 8 de janeiro, deixando apenas alguns oficiais militares de sua confiança. Inclusive, um dos homens de confiança de Heleno, o coronel do Exército José Placídio Matias dos Santos, participou dos eventos e pediu nas redes sociais que as Forças Armadas entrassem no jogo, mas dessa vez no lado certo. Ainda conclamou o então comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda, a cumprir o seu dever de não se submeter às ordens do maior ladrão da história da humanidade, segundo seus próprios termos. Há ainda muitas denúncias de funcionários do GSI que ajudaram esses galinhas verdes a saírem do cerco policial e de que armas foram roubadas do próprio GSI, indicando ter havido uma certa conivência com todos os episódios. E segundo uma reportagem da Isto É, o Heleno ainda é apontado como um dos articuladores da tentativa de uma ruptura institucional. A revista afirma o seguinte: as tentativas de consolidação dessa maioria necessária para executar um plano golpista não foram poucas, conforme os relatos colhidos por Isto É. Várias reuniões teriam ocorrido com a intermediação de Heleno, e pelo menos 3 fontes diferentes citaram uma ocasião específica, após o segundo turno, em que estavam presentes o general Heleno, o general Walter Braga Neto e representantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A pauta: como articular um possível golpe de Estado. Dentre os participantes desse encontro, somente um membro da Aeronáutica teria sido contra a tratativa e se revoltado com a ideia proposta. Mas a revolta foi ignorada pelos demais e um dos resultados dessa reunião, ainda segundo fontes ouvidas pela reportagem, foi a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ou seja, diante desses fatos, restam dúvida o envolvimento desses senhores no acontecido do 8 de janeiro, da bolsonarada, tudo que foi orquestrado desde antes, toda a sua conivência, todas as suas chamadas tentativas de atos democráticos, enfim, restam dúvidas do total envolvimento desses senhores e da conivência, da responsabilidade do alto comando das Forças Armadas diante desse episódio? Bom, eu acredito que não. Em segundo lugar, armamentos de guerra e dinheiro são apreendidos com suspeitos de financiar o 8 de janeiro.
Também nessa quinta-feira, como parte das investigações da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal realizou 22 mandatos de busca e apreensão a mando do STF em São Paulo, Mato Grosso do Sul e também no Paraná, contra 21 empresários e latifundiários suspeitos de financiar diretamente a bolsonarada do dia 8 de janeiro. Entre os suspeitos estão o empresário do ramo imobiliário Geraldo César Killer, que doou cerca de R$ 10 mil para a campanha de Bolsonaro do ano passado e outra quantia do mesmo valor para o senador Marcos Pontes. E a PF apreendeu quantias de dinheiro de valor não divulgado em sua residência. Outro suspeito é Adoilto Fernandes Coronel, que foi apontado pela Advocacia Geral da União de ter financiado atos golpistas no último ano. E a Polícia Federal apreendeu 5 armas em sua casa e munições. E ele é segundo secretário da Associação de Empresários de Maracaju, cidade onde foi feita essa apreensão. Foi determinado, inclusive, o bloqueio de bens, ativos e valores desses 21 investigados até o limite de 40 milhões para cobertura e ressarcimento dos danos causados às estruturas do Palácio do Planalto e à sede dos 3 poderes. Além disso, outros fatos importantes acontecem no âmbito das investigações da Bolsonarada. Como foram reconhecidas após a quebra de sigilo bancário transferências suspeitas no valor de R$ 400 mil para a conta de Mauro Cid, realizadas pelo João Norberto Ribeiro, que tem envolvimento com a sua esposa e com a sua irmã. Segundo apontam as investigações, essas quantias eram transferidas para a conta particular de Mauro Cid e depois para a conta de outros servidores que eram ligados à presidência e ao próprio capacho de ordens do presidente da República à época, Bolsonaro. E esses servidores da presidência sacavam essa quantia e destinavam esse dinheiro a pedido de Michele Bolsonaro para suas amigas pessoais. Uma dessas transações beneficiou Maria Helena Graces de Moraes de Braga, que trabalhou no gabinete de Jair Bolsonaro na época em que era deputado federal entre 2015 e 2016. E ela é casada com o tio de Michele. Outro fator que é relevante é que o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Bolsonarada do dia 8 de janeiro, o deputado Hermeto Neto, declarou durante o depoimento de um dos investigados que a foto divulgada pelo monopólio Estadão, no qual flagrou policiais bebendo água de coco quando estava ocorrendo a invasão da sede dos 3 poderes, foi tirada de contexto, era uma foto falsa, que eram fotos da manhã do dia 8, que na verdade não eram fotos do momento da invasão. Entretanto, os dados da imagem comprovam que ela foi retirada às 15 horas e 50 minutos da tarde, em meio à invasão que estava acontecendo. E, por fim, em meio às investigações da Operação Venire, Bolsonaro foi convocado para prestar depoimento nessa próxima terça-feira para prestar esclarecimentos sobre os dados fraudados em sua carteira de vacinação. Ou seja, todos esses fatos elencados aqui só demonstram que, na verdade, toda a bolsonarada do dia 8 de janeiro foi altamente orquestrada, planejada e tem total envolvimento dos latifundiários, de empresários, do alto comando das Forças Armadas, mesmo aí esses sectos da extrema-direita, seguidores de Bolsonaro. Ou seja, não restam dúvidas de que estão todos eles envolvidos no que aconteceu no dia 8 de janeiro e as investigações só confirmam tudo aquilo que nós já estamos afirmando há muito tempo. Em terceiro lugar, motoristas de aplicativo marcam greve nacional exigindo melhores condições de trabalho para essa segunda-feira, 15 de maio. Esses motoristas, segundo nota da AMASP, que é a Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo, recebem cerca de 40% dos valores pagos pelos passageiros e que eles estariam descontentes diante dessa situação, pois recebem muito menos do que a própria empresa Uber ou outras empresas como o 99, etc. Segundo o presidente da AMASP, os trabalhadores exigem melhores reajustes e repasses das tarifas cobradas, garantias de segurança, contra banimentos injustos, melhoria da plataforma no quesito ferramentas, mais dignidade de trabalho e melhores condições de trabalho também.
E a categoria espera a adesão de mais de 70% dos motoristas de aplicativo, que hoje no nosso país são mais de 2 milhões de pessoas trabalhando nessa modalidade. E no Rio de Janeiro, os motoristas eles devem se concentrar na frente do aeroporto Santos Dumont e se deslocar até a sede da Uber em protesto, nesse dia 15. Ou seja, essas greves dos motoristas de aplicativo se somam às grandiosas greves que têm chacoalhado o nosso país, das greves dos professores, dos motoristas rodoviários, dos ferroviários também, de diversas categorias que têm se mobilizado, não têm esperado e têm se mobilizado justamente para conquistar os seus direitos tão justos. Em quarto lugar, e por último e não menos importante, professores do ensino básico permanecem em estado de greve pela implementação do piso nacional. Os professores da rede básica de ensino permanecem em estado de greve, exigindo essa implementação do piso nacional, que, embora já tenha sido aprovada, não está longe de ter sido implementada na totalidade do país. No Distrito Federal, os professores decidiram continuar em estado de greve após uma assembleia iniciada essa semana. E como já é noticiado, os professores iniciaram essa greve exigindo melhores condições de trabalho e a garantia da implementação do reajuste salarial que não foi cumprido dentro dos termos exigidos pela categoria pelo governador do Distrito Federal. Essa assembleia, inclusive, foi realizada hoje e essa greve foi massiva. No Rio de Janeiro, aqui no Rio, os professores decretaram greve de 24 horas hoje e realizaram uma assembleia para pressionar o governador Cláudio Castro pelo cumprimento do piso nacional. O Sindicato dos Profissionais o Sindicato dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, o CEP, denuncia que o reacionário governador Cláudio Castro mentiu ao não implementar o piso nacional e sim fazer um reajuste em cima do salário dos profissionais que estavam abaixo do piso nacional. Ou seja, os trabalhadores que tinham salário acima do piso nacional não receberam qualquer reajuste ou inclusive qualquer aumento. E a categoria denuncia que, neste caso, a não implementação do piso nacional de forma correta faz com que o plano de carreira da categoria fique comprometido. E nessa última segunda, dia 8 de maio, os professores de Pernambuco realizaram uma assembleia com mais de 2.000 professores e decretaram estado de greve em protesto pelo não cumprimento do reajuste exigido pela categoria. Eles denunciam que a governadora não tem se comprometido com a categoria e não tem implementado o reajuste que tem sido exigido. E desde então, cerca de 31% das escolas de Pernambuco já aderiram totalmente à paralisação realizada pelos professores desde terça-feira. Ou seja, saudar a luta desses professores que se somam às lutas que nós já noticiamos ontem da luta dos professores universitários, da luta por melhores condições de trabalho, mas também por melhores condições da educação pública, gratuita e de qualidade do nosso país. É uma luta justíssima que se soma a essas ondas de protestos, de greves que tem aí envolvido professores, estudantes e diversas outras categorias de trabalhadores no nosso país. Esse é o nosso episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso episódio de amanhã.